O Além da Notícia está de volta. Estamos falando hoje de direito de família. Estamos com a doutora Marília Vasconcelos Ribeiro, juíza de família. Doutora, a gente tem uma porção de assuntos. Deixa eu começar aqui com partilha. Quando a gente tem uma separação conjugal, divórcio, como é que fica a questão da partilha dos bens? Existe alguma regra ali ou existem critérios? Quais são esses critérios? Sim, Ronaldo. A lei estabelece alguns regimes de casamento. Né? Existe a separação total, a separação por consenso, a separação a total seria por consenso ou determinada pela lei, a comunhão parcial, a comunhão total. Hoje, o vigor hoje é a comunhão parcial. E todo mundo, quando casa, é consciente disso, né? Que eu lembro qual é o meu regime. Tem que ser, né? Esse, inclusive, é um dos problemas dos quais eu citei, que as partes estão despreparadas e aí cria um problema danado. Bom, hoje o que vigora é a comunhão parcial. Você pode mudar isso? Pode, desde que você faça um pacto antinupcial em cartório, antes de assinar o casamento. E o que acontece? Nessa comunhão parcial, Ronaldo, tudo aquilo que foi adquirido durante o relacionamento tem que ser partilhado metade para cada um. Essa é uma regra geral, né? Agora, nas audiências de divórcio, Ronaldo, o que a gente preza? A gente preza para que as próprias partes cheguem a um consenso, se esse divórcio é um divórcio litigioso ou ao final da união estável ela é litigiosa, ou seja, não foi por consenso das partes, para que elas pensem efetivamente qual é a melhor forma de realizar uma partilha. Que elas cheguem e apresentem já ali as soluções. Muitas vezes, como é litigioso, elas estão brigando, né? Elas não vão apresentar ali, não vão chegar com uma solução. Mas o juiz e o Ministério Público, eles têm esse papel de, durante a audiência, irem conversando com as partes para que elas mesmas decidam e resolvam essa questão. Então, a regra é metade para cada um. Agora, eventualmente, existe, por exemplo, uma casa. Só existe uma casa. Como é que vai fazer? A gente não pode partir essa casa ao meio, né? Então, normalmente, a gente exorta as partes, vamos dizer, o homem fica com a casa e paga para a mulher a parte que cabe a ela, ou a mulher fica com a casa e dá, por exemplo, o carro dela e mais alguma parte em dinheiro, entendeu? A gente tenta exortar as partes a fazer acordos que sejam benéficos para os dois, mas hoje a regra é essa. Agora, vai depender do regime de casamento, que talvez a gente não seja não tão importante, mas a gente não tenha tempo para abordar isso aqui hoje, para cada tipo de casamento. Mas quem quer se arvorar por tipos de casamentos distintos desse da comunhão parcial, com certeza ele vai saber, então a gente não tem essa preocupação aqui nesse programa de resolver isso. Agora chega também uma hora em que, se as partes não chegam a nenhum acordo, o juiz chega e bate o martelo, né? Sim, o juiz bate o martelo e eu tive sempre a felicidade de, nesses pontos, as minhas sentenças não serem reformadas. Por quê? Porque eu procurava ser bastante justa, não puxando nem para o homem nem para a mulher. Eu aplicava a lei e eu fazia isso detalhadamente com percentuais. As minhas sentenças eram bem claras. Foi adquirido tanto antes do casamento, durante o casamento foi adquirido tanto, e aí 34,71 para outro, 65, eu era bem específica assim. Por quê, Ronaldo? O patrimônio que existia para um e para outro antes do casamento tem que ser preservado. É importante que se diga isso aqui. Muitas vezes as pessoas chegam no divórcio querendo, por exemplo, metade do imóvel. Só que o imóvel foi adquirido, por exemplo, pelo homem ou pela mulher antes do casamento e algumas prestações foram pagas durante o casamento. Eu não posso dividir essa casa meio a meio porque antes do casamento houve esforço de um só, seja do homem ou seja da mulher. Entendi. Por isso meu cuidado de fazer esses percentuais para separar o que foi antes do casamento e depois do casamento. Doutora, o termo bater o martelo é um recurso da literatura ou o juiz ainda bate o martelo hoje? Não, o juiz não bate martelo mais. Doutora, eu tenho aqui um outro caso que eu queria lhe perguntar. O que é abandono material e abandono afetivo? Hoje em dia se discute cada vez mais isso, né? Se levantam mais essas questões. O abandono material é a questão de o pai ou a mãe ou os pais não proverem o sustento do filho. O sustento mesmo, alimentação, saúde e tudo mais. O abandono afetivo é o que se cria dentro de um filho, que é o buraco do vazio do pai ou do vazio da mãe.
É o abandono afetivo. A criança se sente agredida na sua afetividade porque o pai não dá atenção ou porque a mãe não dá atenção. Essas questões eu tratava muito nas audiências, Ronaldo, para tentar exortar as partes a tomarem essa consciência, sabe? Eu falava muito com os pais, normalmente as mães chegam e reclamam dos pais. Eu falava, o pai que não coloca a filha no colo, ele vai ver essa filha no colo de um outro homem e ele não vai gostar disso, né? O que é alienação parental? Então, a alienação parental, o que se chama de síndrome de alienação parental, por ser síndrome, ela precisa de ser bem identificada, porque ela precisa ser ao longo do tempo, né? Não é simplesmente quando o pai ou a mãe fala mal da mãe ou mal do filho a mãe fala mal do pai ou o pai fala mal da mãe para um filho, aquilo ali não caracteriza alienação parental. A alienação parental, ela visa muito mais do que isso, ela visa apagar ou denegrir completamente a imagem do pai ou da mãe na cabeça do filho. Isso, se identificado, no caso, por exemplo, de guarda, a gente pode reverter uma guarda, a gente pode, inclusive, a depender do caso, tirar o pátrio poder. O que é o pátrio poder? Eliminar completamente a pessoa da vida daquela criança. A senhora falou tem um outro termo que eu queria aproveitar aqui também, mas antes, eu não sei se causa tanta dor para um juiz e não sei o quanto entra na vara de família. A questão de herança causa também para o juiz tanta dor quanto, por exemplo, para os próprios familiares, porque eu, por exemplo, quando tomo conhecimento de famílias lindas que se desintegraram a partir da morte dos pais, quando veio o tratamento da herança, é uma das coisas que a gente mais se entristece quando vê o ser humano, o quanto ele se transforma. Infelizmente a gente vê sim, mas não é uma questão tratada em direito de família, não. É um direito de família porque está dentro do contexto de família, mas ele fica assim na questão do direito sucessório, que nós temos aqui no nosso tribunal, as varas de órfãos e sucessões, né? E algumas varas de família acumulam também essa competência, né? Infelizmente essas questões vêm sim, Ronaldo, à tona e famílias inteiras são destruídas, amizades inteiras entre irmãos são destruídas por causa de partilha assim, de herança, né? É uma tristeza, para mim, o que mais me dói eram famílias tão lindas. Os pais foram exemplos maravilhosos. E quando partem, aí a gente vê a transformação daqueles filhos. Sim. As questões de herança, normalmente a gente não faz audiência com elas, não. Mas, em alguns casos, quando o juiz tem essa sensibilidade de perceber que as famílias estão se diluindo por causa disso, eu já fiz isso, eu já designei audiência para conversar com as partes mesmo, para dizer para elas, mostrar para elas o quanto elas estavam perdendo por aquelas questões. E eu vou dizer para você, Ronaldo, não são raras, não eram raros, né, porque eu já me aposentei, os momentos em que as famílias ali choravam muito, sabe, por questões assim que, né, vai machucando, e quando a gente começa a falar, iluminado pelo Espírito Santo, a gente começa a falar sobre essas questões, a dor vem por meio de lágrimas, muito sofrimento, infelizmente. No primeiro bloco, a senhora tocou no assunto que eu quero voltar a ele aqui. Interdição. Quando um juiz pede a interdição de uma pessoa? Sim, o juiz não pede a interdição. Não é o juiz que pede? Não, o juiz ele vai decretar a interdição da pessoa, né? Para isso, o interessado seja... Decretar é mais forte que pedir. É porque, na verdade, o juiz não pode pedir nada, né? O juiz não pede, o juiz manda, o juiz determina. Verdade. Como se diz, né? Cumpra-se, né? O juiz dá a ordem. Então, o juiz não pede. Vem casos de interdição, são pessoas que já não têm mais a capacidade mental ou nunca tiveram a capacidade mental para decidir as próprias coisas, né? Não podem assinar um contrato, não podem decidir sobre casamento, enfim, ela está incapacitada. Quando as provas vêm até o juiz normalmente designa uma audiência de interrogatório, se for o caso, porque há casos tão gritantes que a própria prova dos autos, às vezes relatórios médicos, já são suficientes para o juiz decretar de plano aquela interdição. E aí a pessoa fica completamente incapacitada para qualquer ato da vida civil, qualquer coisa que ela assinar com terceiro, vender um carro, comprar um carro, aquilo é um ato inexistente. Ele não tem valor algum a partir do decreto da interdição. Isto só pode acontecer quando ela perde a faculdade? A razão? Não, por exemplo, casos de pessoas que nascem com síndrome de Down,
Normalmente, ela pode ser interditada, principalmente quando é o caso de receber um LOAS, né, um benefício do previdenciário. Por exemplo, eu tenho um filho que é especial. Ele tem 15 anos hoje. Certo. Ele pode ser interditado, é isso? Sim, ele pode ser interditado. Ele é completamente deficiente, uma deficiência severa. Sim, você pode pedir, né, no caso, a interdição, se for o caso, se você se enquadra dentro do que a lei elenca ali para fim de recebimento de benefício. Porque, às vezes, nós temos dentro de famílias pessoas incapacitadas, mas a renda familiar é alta. Sim. E aí não propicia o recebimento do benefício. Aí, nesse caso, já não justifica a interdição. Sim. Né? Sim. Porque a interdição visa basicamente a proteção do patrimônio ou o recebimento de um benefício. Doutora, tem um monte de questões aqui. Olha, uma ouvinte, uma telespectadora anônima, ela diz assim: meu ex-marido parou de pagar a pensão desde novembro do ano passado. O processo está na justiça e nada de pagamento. Ou seja, são mais de 7 meses nesta agonia. O que se faz nesse caso? Bom, a parte precisa necessariamente ir até o judiciário, né, por meio de advogado ou defensoria pública, para executar essa obrigação alimentar. Quando esses alimentos não são pagos dentro dos primeiros 3 meses da execução, esse pai ou essa mãe que não paga, ela pode ser presa. Definitivamente ela vai ser presa, tá certo? E até que ele pague o montante ou faça um acordo. Aliás, se brinca muito, dizendo que a única coisa que leva para a cadeia no Brasil é isso, né? Exatamente, né? Em termos de questão civil, Sim. né? É a pensão alimentícia, porque antes ainda nós tínhamos a depositária infiel, que nem existe mais a questão da prisão. E uma segunda situação é aquela que o pai já não paga 3, 4, 5 anos e a mulher foi deixando, ou a mãe, no caso, né? Ou quem tiver com a guarda, foi deixando, aí essa pensão não dá vamos dizer, ou não obriga mais a prisão. Ele pode sim fazer uma expropriação de bens, pegar carro, casa, bicicleta. Agora, essa pessoa não tem nada. Então, infelizmente, o judiciário não pode fazer nada. Sabe aquela coisa, você ganha, mas não leva? Existe também para a pensão alimentícia. Né? Doutora, tem um caso aqui muito específico também, uma ouvinte telespectadora, que eu tenho programa no rádio, por isso que eu fico também. É uma telespectadora da Paraíba. Ela diz assim: o pai dos meus filhos tem problemas de vícios e violência doméstica. Ele já praticou, fala que ele já praticou violência. Abandonou a família e se recusou a dar o endereço para ser citado em processo de divórcio, guarda e pensão. Esse pai tem algum direito em relação aos filhos? Olha, a primeira coisa assim, se ele sumiu, não se consegue encontrar esse homem, o judiciário tem várias formas de buscar. Hoje, eletronicamente, existe muita forma de buscar. Se de jeito nenhum encontra esse pai, ele vai ser citado por edital. É uma publicação que se faz no Diário Oficial e ele vai ser citado por edital. E se ele ficar sabendo, ele vem e resolve todas as questões. Se não, o juiz vai decretar. Agora, que direito que esse pai tem em relação a filho? É importante esclarecer, Ronaldo, que o fato, por exemplo, de um pai não pagar uma pensão alimentícia não retira dele o direito de estar com o filho. Ainda que esse não pagamento de pensão alimentícia seja por aquilo que a gente conversou antes, seja má fé dele, né? Má fé no sentido de maldade mesmo, de querer esconder a condição financeira dele. Porque o filho ele não pode pagar por uma situação que não foi criada por ele. E é importante, se é importante para o filho estar perto deste pai ou dessa mãe que paga a pensão alimentícia, ou que está deixando de pagar a pensão alimentícia, o juiz tem que preservar ele o direito. Então, muitas vezes a mulher chega e faz essa barganha. Estou dizendo a mulher porque normalmente é a mulher que fica com a guarda, né? Ela fala, não, você não está pagando pensão alimentícia, então também você não vai visitar o filho. Isso é um pecado, Ronaldo, que se faz, sabe? Porque o filho sente falta do pai e o pai sente falta do filho, exatamente. Se ele não está pagando, existem os meios judiciais próprios, como eu já expliquei. Seja para a prisão ou para algum meio financeiro dele pagar, mas nunca usar essa criança como meio de barganha. Doutora, esse programa é muito provocante, esse tema também. Eu tenho certeza que eu vou me arrepender de não ter feito alguma pergunta aqui depois, mas eu quero agradecer imensamente sua presença. E o que uma juíza de família ela diz no final de uma audiência? Especialmente quando os casos foram resolvidos e bem resolvidos. Bem resolvidos. A juíza de família fala o seguinte, olha, parabéns por vocês terem chegado a esse consenso.
eu peço a vocês, se vocês têm alguma religião, que pratiquem essa religião. Se não praticarem essa religião, procurem a igreja, procurem Deus, porque a gente, próximo de Deus, a gente consegue passar por todas as tribulações, por todas as provações com mais tranquilidade. É muito importante que vocês mantenham respeito recíproco e respeitem principalmente aos filhos de vocês, porque eles não têm culpa disso tudo que aconteceu aqui. Vão em paz, que Deus abençoe vocês e Nossa Senhora proteja. É assim que eu sempre fiz, eu queria ser testemunha de um momento como esse, de uma juíza assim de Deus. Muito obrigado, foi um prazer recebê-la aqui. Igualmente, que Deus continue nos abençoando nessa nossa jornada. Muito bem. Gente, o nosso programa de hoje fica por aqui. Agradeço a doutora Marília Vasconcelos Ribeiro. Você que acompanhou esse programa pode revê-lo na internet. Aliás, replique esse programa para muita gente depois que você tiver acesso aí. Até a próxima semana com mais um Além da Notícia. Boa noite, até lá.